As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bom dia, olá, bem-vindo. Muito bom dia, bom dia a todos. Depois da Conferência de Segurança de Munique, no final da semana passada, Estados Unidos e Rússia reuniram esta semana na Arábia Saudita. Foi um encontro de alto nível, com as delegações dos países chefiadas por Marco Rubio, de um lado, e Sergei Lavrov, do outro. E agora fala-se também de um encontro a muito curto prazo entre Donald Trump e Vladimir Putin. General, há muito para comentar. O que é que destaca de tudo isto que está a acontecer e também desta aproximação entre os dois países? É verdade. Bom, em primeiro lugar, fez ontem um mês que Donald Trump tomou posse. E durante Não se fala de outra coisa. Durante este mês disparou dezenas de decretos presidenciais em todas as direções. E passado 2 semanas, essas direções foram a Europa e a Ucrânia. Bom, tinha que sobrar necessariamente para nós, depois daquilo que conhecíamos das promessas eleitorais de Donald Trump. Nós, para perceber Riad, temos que voltar ao dia 12. O dia 12 foi o dia em que Vladimir Putin e Donald Trump falaram ao telefone. Bom, eu não vou às declarações de Trump. Desta vez vou começar pelo lado russo e vou à descrição do que foi a chamada telefónica contada pelo Kremlin. De acordo com os escritos feitos pelo Kremlin sobre isso, houve 2 assuntos fundamentais neste telefonema. O primeiro teve a ver com os dois terem acordado que poderia ser alcançado um cessar-fogo através de negociações pacíficas. O segundo é mais importante. É que Putin sublinhou, durante esse telefonema, a necessidade de serem eliminadas as causas da guerra. O que significa, temos que ver o que é que são as causas da guerra de acordo com o Kremlin. Pois. Bom, e o que é que são as causas da guerra? As causas da guerra são o alargamento da NATO, depois da queda do Muro de Berlim, a um conjunto muito significativo de países do leste que viram na NATO o instrumento de proteção em face daquilo que eram as ameaças que sempre existiram pelo lado russo. Ou seja, não obstante Trump tenha telefonado ou tenha sido telefonado por parte de Putin sobre aquilo que era a Ucrânia, na verdade a Rússia veio recordar uma coisa: a Ucrânia é um detalhe em relação àquilo que a Federação Russa quer. A Ucrânia é um anexo de um acordo muito mais global que visa desproteger todos os países europeus do leste europeu para estarem à mercê daquilo que são as ambições russas, as ambições da Federação Russa. Portanto, esta descrição da TASS é muito importante para compreendermos agora Riad. Bom, ficaram 2 coisas claras para mim na minha interpretação deste telefonema. É que Trump fez mal em continuar a mostrar urgência relativamente à Ucrânia. Porque se Trump tem urgência, então a Federação Russa vai usar essa vontade de rapidamente iniciar negociações para acrescentar um conjunto de outros temas, porque Trump tem urgência. E como tem urgência, está disponível para fazer aqui um conjunto de cedências. E é sobre isso que nós agora vamos ter que falar, agora que vamos falar destas negociações que decorreram em Riad. Bom, do telefonema resultou, portanto, que os dois imediatamente iam nomear delegações para conversações. Nós estaríamos à espera que fossem logo o secretário de Estado e o ministro dos Negócios Estrangeiros, que fossem logo nesta primeira reunião. O que deixa pressupor
que os assuntos a discutir eram de uma relevância extraordinária. Pois, não foram segundas linhas nem terceiras linhas, não é? foram segundas nem terceiras linhas. E, portanto, os assuntos a discutir eram de uma relevância extraordinária. Bom, a Ucrânia é, portanto, um detalhe para as ambições negociais da Rússia. E se Trump queria muito que isso acontecesse, que houvesse negociações rápidas, então a Rússia disse, mas primeiro há um conjunto de coisas a resolver. E é esta a estratégia russa. Trump tem pressa? Então se tem pressa, nós temos aqui um conjunto de coisinhas que estão pendentes e que gostaríamos de ver resolvidas antes de iniciarmos, porque nós estamos disponíveis para falar sobre a Ucrânia. Mas como os Estados Unidos têm pressa, nós temos aqui ainda um conjunto de coisas que estão em gaveta e que gostávamos de discutir antes. E, portanto, aquilo que nós temos assistido da parte dos dirigentes norte-americanos nos últimos dias e, digamos, na última semana, é aceder e dar como garantias à Federação Russa que não vão acontecer um conjunto de coisas. Isto é, que, afinal, a linguagem é ligeiramente diferente, mas o tom é o mesmo. Quando eu digo que não é realista devolver territórios, esta é uma exigência da Federação Russa. Quando eu digo que não vale a pena a Ucrânia e os Estados Unidos e a Europa estarem na mesa das negociações desde já, esta é uma exigência da Federação Russa. Isto é, a Federação Russa aproveitou a necessidade de Trump cumprir uma promessa eleitoral disparatada para introduzir outros temas na agenda. Então o que é que nós verificamos? Verificamos que havia praticamente, digamos, 4 objetivos da Federação Russa a serem obtidos através da reunião de Riad. Vamos lá ver esses objetivos. Sim. Bom, primeiro objetivo: aparecer na mesma mesa, em pé de igualdade e com a mesma dignidade dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, que andaram durante estes anos todos a tentar que a Federação Russa não fosse constituída, ou não fosse observada ou vista como uma superpotência, em Riad desfizeram completamente isso numa reunião durante um dia. De igual para igual. A Federação Russa ganhou o mesmo estatuto dos Estados Unidos em Riad. E aquelas fotografias foram tiradas exatamente para mostrar isso. Segundo, acabar com aquela imagem de Estado pária, que nós, enfim, tínhamos vindo a construir sobre a Rússia, e de que ela estaria isolada internacionalmente. Não apenas já não está isolada internacionalmente, como os Estados Unidos a recebem em pé de igualdade com este nível de representatividade. Portanto, num único encontro, a decisão de Trump conseguiu reverter a política consolidada dos Estados Unidos durante décadas. Depois, excluir a Europa da mesa das negociações. Trump acedeu a isto, porque a Europa é uma espécie de barco à deriva que só vem complicar aquilo que os Estados Unidos e a Federação Russa já acordaram entre si, porque, como vamos ver, aquilo que acordaram entre si é contrário a todos os interesses europeus. E depois, alimentar a narrativa russa, que Trump agora já tem pegado nessa narrativa russa, de que a Ucrânia não existe, que os seus territórios são, do ponto de vista histórico, ou pertença da Federação Russa, ou pertença da Roménia, ou pertença da Hungria, ou pertença da Polónia, e que sobrará, eventualmente, um pequenino canto que se pode vir a chamar Ucrânia. Bom, porquê? Porque vai haver eleições na Roménia. E, portanto, a Rússia já está a aproveitar a campanha eleitoral da Roménia para prometer à Roménia também terras da Ucrânia. É impressionante. Isto é impressionante. Podemos andar a dormir sobre isto, mas isto ao mesmo tempo, é impressionante. Portanto, e que instrumentos? Bom, estes eram os objetivos, mas para alcançar objetivos é preciso instrumentos.
instrumentos utilizados pela Rússia. Ninguém nos está a ouvir agora. Não, então sabe. Vou contar aqui um segredo. Nem a ver. Eu tinha escrito nos meus apontamentos que esse instrumento correspondia a comprar os Estados Unidos. Mas, na verdade, o que eu escrevi agora foi seduzir um mediador. É muito mais simpático. Pronto. Sim. Vamos voltar outra vez à nossa emissão ao ar e dizer, portanto, o instrumento foi seduzir o mediador. E eu vou explicar agora porquê. Que gosta muito de ser seduzido. Agora vou explicar porquê. Fazia parte. Estas delegações não eram aquelas pessoas que estavam sentadas ali. Havia por trás delas imensas pessoas que estavam incluídas nas delegações. E fazia parte da delegação da Rússia o CEO do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia. Chama-se Kirill Dmitriev. E Kirill Dmitriev deu uma entrevista à CNN sobre este processo negocial. E eu acho que temos que saber o que ele disse sobre isto. Disse o seguinte: que iria mostrar aos Estados Unidos que o facto das empresas norte-americanas se terem retirado do mercado russo tinha custado aos Estados Unidos 300 mil milhões de dólares. Portanto, nós quando comparamos aquilo que a Federação Russa está a oferecer em relação àquilo que a Ucrânia pode oferecer, estamos a ver que nós estamos a falar dos mesmos valores. Depois, disse que todas as empresas norte-americanas de extração de petróleo, de recursos energéticos que atuavam na Federação Russa, provavelmente podem voltar a curto prazo aos seus negócios com a Federação Russa do ponto de vista do aproveitamento dos recursos naturais e energéticos. Portanto, um convite descarado às empresas petrolíferas americanas a regressarem ao mercado russo. Depois, que tudo isto era muito rápido, que em 2 ou 3 meses a Federação Russa criaria condições para o restabelecimento de todas estas ligações. E depois... Trump a fazer contas neste momento. Lembra-se daquele barulho da caixa registradora? É isso que eu estava a imaginar. Aquelas caixas antigas, está a ver? Isto é muito... As moedinhas a caírem, isto não é? hipnotiza um bocadinho Trump. Pois. Ártico. Desenvolvimento de projetos comuns entre a Federação Russa e os Estados Unidos no Ártico. E para isso, a Federação Russa tinha um senhor que era Proskuryakov, que não é mais do que um ministro adjunto na Embaixada do Canadá, da Rússia no Canadá, que é o especialista em assuntos árticos. Isto é, a Rússia foi preparadíssima para a reunião de Riad para oferecer aos Estados Unidos um conjunto o restabelecimento de um conjunto de relações económicas tremendas do ponto de vista da tal caixa registradora. E quando sabemos que a economia é fundamental para seduzir o mediador. Isto é, o mediador que nós vemos num processo de mediação internacional como alguém que é neutro relativamente às partes e que procura apenas servir de intermediário e de procurar pontes entre os trabalhos, pois não há maneira nenhuma disto poder acontecer. E a linguagem e a mudança da linguagem de Trump e da posição oficial dos Estados Unidos nas Nações Unidas, no G7, nos grandes fóruns internacionais, é a de proteger a Federação Russa. E, portanto, esta reunião de Riad, nós andávamos aqui só a olhar para aquela fotografia daquela coisa, mas por detrás é muito mais do que vimos. Muito mais do que isso. E é, do meu ponto de vista, e eu posso me enganar, como me engano muitas vezes. Ultimamente não tem acontecido, antes pelo contrário, mas não é? Pode acontecer que o mediador já passou para o lado da Federação Russa. E, portanto,
a Ucrânia está em sérias dificuldades. O que é certo é que bastou um mês de presidência de Trump para que a Europa ficasse enredada em emergências e indecisões. General Arnaud Moreira, o que é que se passa com a nossa Europa e o que nos esperam nos próximos tempos? A nossa pobre Europa, eu que me sinto tão europeu e tão identificado com a ideia da Europa, enfim, ando triste. Claro, acho que andamos todos. Andamos todos tristes. Digamos, o sinal mais evidente do que se passa com a Europa é que nem o Conselho Europeu reuniu. O Conselho Europeu não foi convocado para nada disto. Porquê? Porque se teme que o Conselho Europeu já não consiga produzir nada. Não consiga produzir uma declaração comum, ou que em caso de a produzir ela será tão vaga que já não mostra ideia nenhuma. E, portanto, o Conselho Europeu nem sequer foi convocado. Isto é um sinal muito grave de que nós andamos dezenas e dezenas de anos a construir uma organização e que na altura em que é preciso responder aos grandes desafios, a organização já não funciona. E, portanto, não tem voz. Não tem voz. A Europa vai ter que pensar sobre isto. E o problema é que vai ter que pensar sobre pressão em vez de o poder exatamente ter com tempo, feito claro, ao longo deste tempo todo. Sim. Bom, outra explicação para isto é que se ia tratar para não ter sido convocado o Conselho Europeu, é que íamos tratar de assuntos muito críticos, isto é, como é que cada um dos países estava disponível para reagir e eventualmente poder fornecer tropas para uma eventual missão de interposição. Ora, tudo o que for dito no Conselho Europeu é ouvido pela Hungria e pela Eslováquia e na hora seguinte estará em Moscovo. Isto é, tudo aquilo que é a conversa que se pode ter sobre assuntos muito sensíveis, que é o que pensa cada um dos países, pois corremos o risco de chegar a Moscou e dizer, olha, Portugal pensa desta maneira, a Espanha pensa desta... E, portanto, fornecer-lhes instrumentos de pressão adicional sobre cada um dos países. E, portanto, o Conselho Europeu não foi convocado. Bom, nem todos foram chamados para esta reunião de emergência. Eu tenho a impressão que a segunda reunião teve mais, sim, participação. Foi... Mas já foi se calhar para corrigir. Foi para corrigir o tiro da primeira. Para não Quer dizer, nem aí fora. acertámos. Deixámos muita gente fora, toda a gente reclamou e Macron foi obrigado a convocar uma segunda reunião de emergência. O que saiu das declarações era aquilo que nós estávamos à espera. Não há consenso sobre garantias de segurança. E a Europa faz mal. Faz mal se não for capaz de apresentar garantias de segurança. Mesmo que elas não sejam tão fortes quanto aquilo que podiam ser necessárias. Mostrava vontade política. Mostrava que havia uma coligação de vontades na Europa que podia constituir o núcleo agregador de outras vontades. Porque depois, pelo exemplo, há outros países que isoladamente não estariam interessados em participar nesta coligação de vontades, mas perante o facto de estarem... de haver alguém que arriscou, os outros podem ser tentados a também corrigir a sua posição inicial e a juntar-se à coligação de vontades. Macron e Starmer vão a Washington, porque estes dois, Ursula não vai, Ursula não vai, e António Costa também não vai. E, portanto, vão estes dois porque são os únicos a quem Trump atende o telefone. Só atende estes dois telefones, não atende telefone de mais ninguém. E, portanto, Trump vai reunir com Starmer e com Macron, que vão apresentar aquilo que é, digamos, o plano alternativo das condições, das garantias de segurança que a Europa pode oferecer. Não estou muito convencido que isto tenha resultados muito significativos, mas, enfim, temos que esperar por essa reunião. Em ponto final. Ai, peço desculpa. Não. Era só esta última frase. Washington detesta a União Europeia. A União Europeia é quem regula o mercado. E as empresas americanas querem a desregulação do mercado. E a União Europeia é, do ponto de vista social e económico, quem atrai os países da periferia da Federação Russa para um modelo ocidental. E, portanto, a União Europeia também é
detestada por Putin. Há aqui uma enorme coincidência de opiniões entre Putin e Donald Trump. Vamos lá à nossa cortina de fumo. Esta semana ficou marcada pelo escalar do conflito verbal entre Trump e Zelensky. Ainda há pouco o general mencionava isso. Trump que chegou a dizer que Zelensky é um ditador e que só tem o apoio de 4% dos ucranianos. General Arno Moreira, de onde vieram estes números e o que é que pretende Trump com esta cortina de fumo? Bom, foi muito desagradável. Foi muito desagradável esta troca. E foi, inclusive, criticado dentro do próprio partido. Sim. E, sobretudo, as palavras, ainda por cima, foram escritas e, portanto, estão ali, não há maneira de sair daquilo. As que foram escritas foram particularmente insultuosas por parte de Trump. A reação de Zelensky foi uma reação absolutamente normal e até bastante contida, porque Zelensky também não pode irritar, digamos, os Estados Unidos. Primeiro, os números foram, todos aqueles números que foram propalados por Trump são todos falsos, foram criados, foram inventados. Mas há um que é particularmente indiciador de como Trump está a beber a narrativa russa. É a popularidade de Zelensky, que ele disse que não ultrapassava os 4%. Ora, a popularidade de Zelensky é da volta de 57%. É mesmo superior à popularidade de Trump nos Estados Unidos da América. Portanto, em termos popularidade, Zelensky ainda continua a ser mais popular junto do seu povo do que Trump. Mas a questão não era essa. Era inevitável que este choque ocorresse, porque as duas personalidades são muito diferentes. É que enquanto para Trump tudo é negociável, para Zelensky a Ucrânia não é negociável. Ora, isto faz toda a diferença. E transforma aquilo que é Zelensky no verdadeiro líder europeu. Zelensky é o verdadeiro líder europeu. É o único capaz de dizer não a Trump? É o único capaz de dizer não a Trump e a Putin ao mesmo tempo. E o único capaz de fazer com que os seus cidadãos morram para defender a Europa e os valores europeus. E, portanto, Zelensky é verdadeiramente, neste momento, o líder europeu. Colocamos hoje o nosso ponto de mira sobre a primeira-ministra da Dinamarca e, general, fazemos-lo para enaltecer a postura que teve esta semana. Quer recordar o que fez Mette Frederiksen? É verdade. Já está a rir? É verdade. Eu estou-me a rir porque Mette Frederiksen é o exemplo do que é um líder europeu em tempos de crise. Vejamos o que aconteceu esta semana. Na segunda-feira, Mette Frederiksen foi em representação dos países bálticos e nórdicos à reunião de emergência convocada por Macron. Foi na segunda-feira à tarde. Na terça-feira, convocou o Parlamento dinamarquês. Para quê? Para fazer o ponto de situação. Isto é, não perdeu tempo, não é? Dar conhecimento aos dinamarqueses, através do seu Parlamento, do que tinha acontecido e da gravidade da situação. Isto foi na terça-feira. E anunciou que na quarta-feira iria propor ao Parlamento um conjunto de medidas para reforçar a credibilidade da defesa da Dinamarca. E na quarta-feira apresentou uma proposta que vai fazer saltar o PIB gasto em defesa para a ordem dos 3% num curto espaço de 2 anos, para responder a estes desafios com uma mensagem para o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Dinamarca. Comprar. Criar capacidade. 3 dias! 3 dias é quanto um líder europeu que está informado sobre a leitura e faz uma leitura correta sobre os riscos que corre a Europa, foi o tempo que demorou a tomar esta decisão. Mette Frederiksen. É caso para dizer, ponham os olhos nisto. Palmas. General Arno Moreira, é sempre um gosto tê-lo no domínio da guerra. Foi um prazer. Boa bom fim de semana para todos. Para si também.